18. Louvado seja Deus. O Senhor se faz presente neste lugar. Eita, glória a Deus. Dá lugar nesta noite. Dá lugar nesta noite, aleluia. Você tinha 1001 motivos para desistir, mas você está aqui. Aleluia. Glória a Deus. A maior fúria do inimigo, você sabe o que é? Que mesmo você sendo perseguido, mesmo você tendo perca, mesmo você sendo rejeitado, você está aqui. Você continua buscando. Você sabe por quê? Porque é um espírito dentro de você, aleluia, que clama pela presença de Deus. A carne pode estar enfraquecida, a carne pode estar debilitada, mas há um espírito que está pronto para adorar o Senhor. Há uma sensibilidade dentro de você, que mesmo diante da adversidade, mesmo que tu venha arrastando, mas você está aqui. Você sabe por quê? Porque mesmo quando você não tem força, a tua alma grita dentro de você dizendo: eu preciso da presença de Deus, eu preciso estar na presença de Deus, porque lá eu creio que eu vou tocar nas vestes dele e vou ser curada. O Senhor te dá essa liberdade nesta noite, para você tocar através da oração. Aquela mulher tocou na orla do vestido do Senhor e foi curada. E Deus te dá essa oportunidade hoje de tu desafiar a tua fé nesta noite. Ele te dá a oportunidade hoje para você tocar e receber o teu milagre. Jeremias capítulo 18, versículo 1 a seguir diz assim: o vaso do oleiro, a persistência do povo. Sim, a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que parecia bom aos seus olhos a fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você está glorificando o nome do Senhor? Aleluia. Deus está aqui nesta noite. Eu posso contemplar com os olhos espirituais uma locomotiva de anjos aqui passeando neste lugar. É somente você que pode ver. É somente aquele que é adorador. É somente aquele que tem desejo da presença de Deus. É somente aquele que tem relacionamento com Deus que pode contemplar essa presença maravilhosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus nesta noite. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer: Deus, Ele vai simbolizar o oleiro, a olaria, para falar com Jeremias. Esse vaso é Israel, é o povo, é a geração. Esse vaso somos nós. A palavra do Senhor vai dizer bem clara. A palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te. Irmãos, para você levantar, você tem que ouvir a palavra. Você tem que obedecer a palavra. O Senhor vai nos advertir nesta noite, onde nós temos visto o inimigo tentando destruir muitas vezes a nossa fé, atacando a nossa casa, atacando a nossa família, atacando muitas vezes a nossa
nossa fé, a nossa vida espiritual. E Deus fala: ouve a minha palavra e levanta. Você só vai conseguir levantar se você ouvir o que Deus está falando contigo. Para de ouvir a multidão, para de temer o medo, para de ouvir a afronta. Quem que você está ouvindo nesta noite? É o medo? É a porta fechada? É a enfermidade? É o médico que trouxe uma palavra que te desanimou? É uma enfermidade? Qual a voz que tu está ouvindo nesta noite? O porém, irmãos, que muitas vezes nós ouvimos o Senhor falando, nós sabemos que Ele cura, nós sabemos que Ele liberta, mas nós não conseguimos se posicionar. Esse levantar significa posição. E essa palavra que diz: ouve a palavra do Senhor, é uma palavra de ordem, é uma palavra de comando. O Senhor está falando: ouve o comando dEle nesta noite, para que você possa se levantar em meio a essa aflição que tu está vivendo, em meio a essa perseguição. Enxuga tuas lágrimas, enxuga tuas lágrimas e levanta, porque tem algo contigo nessa terra. Levanta em meio a essa decepção. Levanta. Você só vai conseguir levantar quando você parar de ouvir a voz da multidão, quando você parar de obedecer o cenário, a circunstância, quando você parar de olhar os problemas que você está cercado e ouvir a voz do Senhor e se levantar. O que me chama a atenção nesta noite, que a palavra vai dizer: levanta e desce. Levanta e desce. Desce. Sabe o que quer dizer essa palavra desce? Significa aquebrantamento diante de Deus. Desce na presença de Deus. Deus exalta o humilde e abate o soberbo. Significa desce aos pés do Senhor, porque quando você desce, Ele te exalta. Quando você desce, você vence as batalhas. Quando você desce, Deus te dá sabedoria para tu vencer as estratégias, te dá estratégia espiritual no meio da caminhada. Quando você desce na presença dEle, o Espírito Santo te toma e te direciona ao caminho certo. Não adianta ouvir e não posicionar. Para de posicionar errado. Muitas vezes você se posiciona errado. Muitas vezes você age da tua forma. Muitas vezes você quer que Deus trabalhe nas tuas vontades. Ei, meu irmão, para aí. Deixa eu te falar uma coisa. Ele é o oleiro, você é o vaso. Ele faz o vaso conforme o que Ele agradar, conforme o agradar dos olhos dEle. Para de pensar que Deus vai falar contigo da forma que tu está. É Deus que está mandando falar. Para de ficar neutralizado, para de ficar acomodado e pensar que Deus vai falar com você da forma que tu está, murmurando, questionando, cheio de angústia, cheio de revolta, cheio de razão. Para de posicionar errado. Posiciona, mas desce na presença de Deus. Porque quando você posiciona, quando eu sei que aleluia, que eu reconheço e tenho plena certeza que Deus está falando comigo, eu levanto e posiciono da maneira correta. Posiciona e desce. Desce, porque Deus abre porta onde não tem porta. Desce na presença de Deus, porque Ele restaura casamento que está à beira da destruição. Desce porque Ele cura enfermidade desenganada pelo médico. Desce porque Ele visita o teu emocional nesta noite, as decepções que você tem vivido no teu sentimento. Desce a casa do oleiro. Posiciona.
treinamento. Ordem de comando. O Senhor te dá ordem de comando. A palavra vai dizer que Deus já estava falando com Jeremias. Deus pode falar onde você está? Pode. Deus pode falar lá na tua casa, falar com você? Pode. Mas Ele não quer, você sabe por quê? Porque Ele quer que você vá em busca do propósito de Deus. E sabe aonde é o propósito? É na casa do oleiro. Casa do oleiro significa propósito. Ele não quer que você fique só, aleluia, neutralizado. Ele quer que você desce em busca do propósito. Porque quando Ele fala desce à casa do oleiro, é porque Ele tem algo mais profundo. Você só vai entender que Deus tem algo profundo para você quando você obedecer a voz de comando dele. Deus só vai revelar algo profundo na tua vida, no teu ministério, quando você obedecer a voz dele. Irmãos, tem situação que Deus manda nós obedecer, que não é fácil. Tem situação que você tem que renunciar à tua vontade. Tem situação que você tem que tirar da tua vida, que está impedindo você descer ao propósito. E o que me chama a atenção é que quando Jeremias chega lá na casa do oleiro, ele depara com o Senhor fazendo a obra sobre as rodas. Sabe o que eu entendo nessa palavra? É que aquilo que os teus olhos não estão vendo, Ele está fazendo. Você não entendeu? Você não entendeu? Se você ficar nesta noite, aquilo que tu não está vendo solução, aquilo que você está cercado de perseguição, onde os teus olhos estão ao alcance dos teus olhos que tu fala, não tem jeito para mim mais, não tem alegria para mim mais, não tem jeito para mim mais. Ele já está fazendo, Ele já está lá. Ele já está lá no oleiro fazendo a obra. Ele já está preparando, Ele já está fazendo, Ele já está agindo em teu favor no propósito que Ele tem contigo. Porque é isso que Deus quer te mostrar. Alguém tem que entender que Deus tem propósito. Ele está agindo no propósito. Sabe por quê? Porque Ele sabe que você vai chegar até lá no propósito. Ele já está preparando tudo para te receber, para te entregar. Tem situações que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Nós descemos de joelho, a guerra está intensificada, os problemas parecem que está pior, a porta está fechando, aquele que está te perseguindo está perseguindo mais, aquele que você não imaginava está te afrontando, e os problemas estão intensificando, e você não consegue ver. Aí Ele fala: filho meu, filha minha, desce a casa do oleiro, tu vai ver, e tu vai ouvir as minhas palavras, você vai ver o que eu estou fazendo para você. Porque quando você desce na casa do oleiro em busca do propósito, Ele revela algo profundo no teu ministério, na tua vida, aquilo que os olhos carnal não podem ver e nem chegou ao coração, Ele já preparou. Ele está lhe moldando. E o que me chama a atenção é que o vaso que Ele estava moldando se quebra na mão do oleiro. Sabe o que eu te falo nesta noite? Não é do fato de você estar na mão do oleiro que você não vai se quebrar. Não foi o oleiro que quebrou, não. O vaso se quebrou. Tem momento que nós nos quebramos, irmão. Tem momento que nós choramos. Tem momentos que quando nós temos a oportunidade que viemos aqui falar da palavra do Senhor, nós estamos quebrados. Nós estamos quebrados. Quantas vezes você está aqui, Deus te deu a oportunidade de tu estar aqui, e a tua casa está sendo açoitada pelo inimigo, mas você está aqui quebrado. Não é do fato de você servir a Deus, você ser crente, ter intimidade com Deus, que você não se quebra, meu irmão. Tu se quebra.
situação que as pessoas nos machucam, nos fere, e nós se quebra. Tem situação que nós deparamos, irmãos, que temos que tomar uma providência, temos que nos posicionar. É difícil, estamos quebrados, nós não estamos conseguindo, e nós nos quebramos. Só que o porém, irmãos, não é você se quebrar, não. O porém é você, em que mão você está quebrando? Na mão de quem que você está quebrando? Glória a Deus que tu se quebra na mão do oleiro. E quando você se quebra na mão do ser humano? Quando você se quebra na mão do ser humano, com a força da voz da multidão, com a força da voz do medo, você é jogado fora. Tem pessoas que usam o seu sentimento, usa o nosso sentimento. Quando vê que não tem mais, não serve mais, te joga fora. Tem pessoas que fere, que magoa. Outrora você era prioridade, outrora você servia, outrora você tinha atenção. Você se quebrou, você é jogado fora. Na mão do homem, você se quebrar, você é jogado fora. Mas quando você quebra na mão do Senhor, Ele pega você e faz você de novo. Ele fala assim: filho, eu não desisto de você. Tu pode estar quebrado, mas eu vou te fazer novamente. Quantas vezes você quebrar na minha mão, eu vou te fazer de novo. Eu vou te fazer de novo, até eu honrar o meu propósito na tua vida. Eu não aceito você caído, eu não aceito você com semblante de derrotado, eu não aceito. Mas você está quebrado é na minha mão, porque quando você se quebra na minha mão, eu estou cuidando de você. O homem não toca, o homem não te afronta. Tu está quebrado, mas está na minha mão e eu te faço novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele faz um novo vaso segundo os olhos dEle, a vontade dEle. Irmãos, você não escolhe o vaso que você quer ser. Para com isso. O oleiro que sabe de que forma ele vai moldar o vaso, ele sabe do chamado que ele tem na tua vida. Tu não tem que escolher a posição do vaso, você não tem que escolher a aparência do vaso, porque o vaso, quem define a aparência, quem define a posição é Deus. Deus que vai definir a posição do vaso. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu vou te explicar por que o vaso se quebra. Por causa das pedras. Barro que tem pedra não tem firmeza nas rodas. Tira as pedras. Tira o passado de derrota que está sendo pedra e não deixa você ter firmeza na olaria. Que pedras são essas? Passado mal resolvido? Passado que te fere até hoje e deixa você quebrado? Você nunca consegue ser moldado nas rodas? Você não consegue ter firmeza nas rodas? Porque as pedras do passado, o medo, a depressão, quem te feriu você não consegue perdoar. Tira a pedra, tira a sujeira. Barro que tem pedra e sujeira, ele não tem firmeza na olaria, ele não tem firmeza para ser moldado sobre as rodas. Por isso que se quebra. O oleiro não quis que ele se quebrasse, mas ele se quebrou por causa das pedras. As pedras precisam ser tiradas, irmãos. Aquilo que muitas vezes que você acha que é bom, aquilo que muitas vezes você pensa que tem que ser do teu jeito, são os impedimentos. Para de
acomodar em situação que você precisa se posicionar. Você passa por cima de situação mal resolvida na tua vida e acaba você vivendo uma vida espiritual abatida, uma vida espiritual fria, uma vida espiritual sem relacionamento com Deus, porque acomoda diante de situação que acha que não está prejudicando. Enquanto você não tirar as pedras, você não tem firmeza. Tira as pedras e vive as oportunidades que a olaria te dá. Louvado seja Deus.